Bom dia, tudo bem com vocês? Espero que sim. Então, nossa aula de hoje, ela é sobre alguns exercícios de português, de revisão, entre eles separação silábica, classificação quanto ao número de sílabas e sílabas tônicas, tá? Esse é o primeiro exercício. Vocês vão separar silabicamente cada uma das palavras que está ali na tabela. E lembrando que tudo isso vocês só vão colocar a resposta no caderno, certo? Ou até mesmo no próprio arquivo que eu estou enviando para vocês através de foto. Para quem já sabe, quem já faz isso, né? Colocar a resposta na foto, na imagem, pode fazer assim. Então, vocês vão separar silabicamente, classificar quanto ao número de sílabas. Classificações quanto ao número de sílaba. Monossílaba, que tem apenas uma sílaba. Dissílaba, que tem duas sílabas. Trissílaba, 3 sílabas. E polissílaba, tá? Que tem 4 ou mais sílabas na palavra. Classificação quanto à sílaba tônica, tá? Quanto à tonicidade. Quer dizer o quê? Qual é a sílaba mais forte naquela palavra? Se a sílaba mais forte da palavra está na última sílaba, a gente chama de oxítona. Se está na penúltima sílaba, paroxítona. Ou se ela está na antepenúltima sílaba, a gente chama de proparoxítona, certo? Depois, na segunda atividade, vocês vão ter mais uma série de exercícios, são 3 exercícios que vocês vão colocar apenas as respostas no caderno também. Escrevam um enunciado ali, complete as palavras de acordo com os encontros vocálicos e já vão colocar direto a resposta no caderno. Vocês vão colocar, então, completar as palavras de acordo com o encontro vocálico. Ali, por exemplo, avi. Qual é o encontro vocálico que está faltando no final da palavra? Avião, né? O ão é o encontro vocálico, o encontro de duas vogais. Na outra ali, que tá a menininha, né? Vocês vão circular somente as palavras com encontro vocálico. Então, lá no caderno de vocês, vocês vão escrever apenas as palavras com encontro vocálico. E na terceira, que é aquela que tá ali as palavras dentro de uma fórmula oval, vocês vão circular também abaixo os encontros vocálicos. Então, vocês vão escrever a palavra, né, e vão circular os encontros vocálicos, certo? No exercício anterior, era só para escrever as palavras que tinham encontro vocálico. Nessa outra, todas têm encontro vocálico, então vocês vão ter que escrever a palavra e circular o encontro vocálico. E na última, vocês vão circular as palavras que têm tritongo. Esse tritongo, ele é somente oral, tá? Ele não tem as consoantes nasais M e N, tá? Então, vai ser tudo com só vogais, certo? Paraguai, né? Uruguai, iguais, averiguou, quieta, essas que vocês vão circular ali. Saia também, tá? Que são os tritongos, que são o encontro de 3 vogais numa mesma palavra, sem estar numa mesma sílaba. Então, aqui no outro exercício são os encontros consonantais. Se o encontro vocálico é o encontro de vogais, o encontro consonantal é o encontro de consoantes, tá? De dígrafos também, que nós temos o RR, SS, e os encontros consonantais. Por exemplo, CL, GL, PL, BL, TL, FL, também CR, CH, GR, PR, BR, TR, FR, VR também, né? VL. Então, vocês vão completar naquele exercício ali com as consoantes. E vão escrever, já escrevam direto no caderno só a resposta, a palavra já completa com as consoantes. Vou fazer uma aqui com vocês para vocês verificarem como que é. Por exemplo, ali, AK, claca, glaca, placa.
blaca, tlaca, flaca, né? Então a gente já sabe que é placa. Então PL, coloca o PL ali. No caderno você vai escrever apenas placa. Junte as sílabas e forme a palavra. Vocês viram que as sílabas ali estão separadas silabicamente, vocês só vão escrever a palavra completa, né? Sem separação silábica. Então, isso que vocês só vão escrever a palavra no caderno, tá? Tipos de frase. É apenas para leitura, para revisar a questão das frases, os tipos de frase, se vocês não tiveram no quarto ano. Mas é uma revisão. Então, existem frases afirmativas, negativas, exclamativas e interrogativas, tá? Ali tá explicando para vocês de forma bem objetiva o que é cada frase. Em matemática, então, vou erguer aqui. A classificação quanto à medida, tá? Dos ângulos. Então, por exemplo, a gente chama de ângulo reto um ângulo que a medida é 90 graus certinho. Ele está exatamente 90 graus, que é ali a figura laranja. Um ângulo agudo, né? Ele é qualquer medida que seja menor do que 90 graus. Obtuso, esse ângulo, a medida do ângulo, ele vai estar entre 90 e 180 graus. O ângulo raso, a medida dele vai ter exato 180 graus, tá? Ângulo nulo, a medida está em 0 graus. Por exemplo, uma porta fechada, ele está num ângulo nulo. Um ângulo, um giro completo, né? No caso, quando completa uma medida de 360 graus, tem um giro inteiro. Um bambolê, por exemplo, o ângulo dele, se fosse medido, seria um giro completo, né? Um ângulo giro ou completo. O único exercício da aula de matemática é vocês me dizerem quais são, que tipo de ângulo que estão em cada uma dessas figuras. Por exemplo, ali o quadrado, que ângulo, o retângulo, que ângulo que ele tem, que angulação, é reta, é aguda, é obtuso ou é raso, né? Lembrando que ângulo é ali onde está o encontro de uma aresta e outra, de um lado e outro. É onde está, é o cantinho. Esse canto ali do retângulo, ele está em ângulo reto, em ângulo agudo ou em ângulo obtuso, tá? É isso que vocês vão responder de matemática. Aqui mais uma explicação sobre o que eu já falei com vocês: ângulo agudo, reto, obtuso, raso, giro e nulo, de uma outra forma, né? Então, mandei imagens da mesma explicação, de duas formas diferentes, para que vocês possam compreender. E a gente vai falar um pouquinho sobre retas, né? Para existir o ângulo, precisa existir retas. As retas são classificadas em alguns tipos, tá? Por exemplo, concorrentes. Ela só tem um ponto em comum, que é aquele ali do meio. Uma cruz, por exemplo, um X, né? Só tem aquele ponto em comum. Oblíquas, que é o caso lá do ângulo... o ângulo agudo, por exemplo. São concorrentes e elas não formam um ângulo reto. Paralelas, que são uma ao lado da outra. Coincidentes, tem os pontos em comuns, por exemplo, duas retas, uma do lado da outra, né? Como aqui, ó, na figura A e a C, o B é o ponto comum entre dois palitos, por exemplo. Transversais, quando uma segunda reta, tá, cruza as paralelas, como uma rua transversal, né? Deixa eu lembrar algum exemplo de rua transversal para vocês. Quando duas ruas, tá, cruzam, tem duas ruas paralelas e tem umas que corta essas duas paralelas no meio. Então a gente chama de transversal. Eu não lembro agora as ruas. Perpendiculares. Encontram-se em um ponto formando um ângulo de 90 graus. Então vai ser uma cruz. Lá no concorrente é como se fosse um X, tá? E o perpendicular é uma cruz. Ortogonais, esse aqui é quando não tem pontos em comuns, mas as suas projeções formam um ângulo reto, tá?
mais utilizado em coisas 3D, elas não estão juntas, ali vocês podem ver. Mas assim, para o quinto ano, vocês vão utilizar mais as que eu falei antes, as transversais, que são na questão de localização de mapas, perpendiculares, as paralelas, tá? As oblíquas, no caso para verificar qual é o ângulo, na questão dos ângulos, né? E as concorrentes, são essas que vocês vão utilizar. Ó, ali tem as posições: horizontal, vertical, inclinada, concorrente e paralela. Só a explicação. Aqui mais uma explicação sobre reta. A reta é quando tem dois pontos em comum. Essa é uma reta, ela é infinita. Podemos limitar uma reta em dois pontos comuns, então temos uma semi-reta, que tem um início e tem um fim. E a segmento de reta, que é só uma parte, como por exemplo, segmento. O que é segmento de reta? É quando a gente a gente utiliza mais isso para quando a gente tem vai de uma cidade para outra e tem uma outra cortando no meio, por exemplo, né? Entre um ponto A e o C tem o B cortando no meio. Isso a gente utiliza um segmento de reta, tá? Mas isso são coisas que a gente vai revisar também depois. Era isso, basicamente. Espero que vocês tenham compreendido e fico à disposição de vocês, tá? Nossa videochamada eu tento explicar um pouquinho melhor, com exemplos para vocês de cada uma das coisas que eu passei aqui. Mas eu quero que vocês tentem fazer as atividades, tanto de português, que são aquelas que têm uma maior quantidade de exercícios, quanto de matemática, que são aqueles 3 ângulos para vocês dizerem quais são os ângulos, tá? Beijão, fiquem com Deus. Qualquer dúvida, estou à disposição.